Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é a hora que vocês estão vendo ou ouvindo esse vídeo, esse áudio, mas a gente está de volta com Estante Viva. E eu trago hoje um romance também, que é sobre crime passional, né? E tem uma história bem legal por trás dele. O livro que eu trago hoje é A Emparedada da Rua Nova. Eu acredito que muita gente não conhece essa história, né? É uma história muito legal e eu tenho um laço de amor muito grande com a história que eu vou explicar a vocês, né? Quando eu criei o meu romance, o Sombras do Recife, a presença dela, eu estava criando a história, né? E queria colocar as assombrações de Pernambuco, de Recife. Eu achava que era bem interessante. E a Emparedada sempre foi uma das minhas personagens prediletas. Eu não tinha nem lido o romance ainda na época que eu a coloquei, porque apesar de estar num romance do Carneiro Vilela, ela é uma lenda que já está há certo tempo. A gente não, assim, virou uma lenda, né? E pra mim, antes de conhecer o livro, eu conheci a história da Emparedada. Então, qual é a história base da Emparedada? Dizem que a moça, ela engravidou fora do casamento e o pai emparedou ela viva numa casa onde eles moravam, né? Na Rua Nova, número 200. Essa casa, inclusive, ela fica por trás da igreja da Rua Nova. E você vê logo assim, parece que ela foi modificada. Dizem alguns que encontraram realmente uma alçada de pessoa ali, eu não tenho certeza. Isso aí é aquela mistura, né, da lenda com a realidade que Pernambuco e Recife gosta tanto de falar, né? Bom, então vamos falar sobre a Emparedada. Quando eu criei a Emparedada, eu fiz ela com uma personagem da história, onde ela se apaixona pelo Papa Figo, né? Eu tô lendo esse livro em outra série, né? Que estou lendo online. E para quem se interessar, é só procurar. Tem no meu IGTV do Sombras do Recife e no YouTube. Eu tô colocando nas duas plataformas os vídeos, tanto da leitura do livro do Sombras do Recife, como da leitura como essa parte, né, da Estante Viva também. Bem, o que acontece? A Emparedada, ela se tornou parte do meu livro, da minha história, do Sombras do Recife. E aí, à medida que eu ia escrevendo, né, eu fui lendo outras obras, eu fui incorporando outras obras, para poder melhorar a parte da ambientação, para poder ficar uma coisa 100% fidedigna à realidade da época. Eu prezo muito por essa ambientação, pelas roupas, pelo gestual, até pelas gírias, como as pessoas se comunicavam na época, né? Aí eu fui dar uma estudada, né? Comecei a estudar um pouco da vida do Carneiro Vilela e é bem interessante, porque ele terminou virando personagem no livro. Joaquim Maria de Carneiro Vilela, ele nasceu em 1846 e ele morreu em 1913, né? Ele tem a formação de advogado, mas ele era um homem muito inquieto. Então, ele tentou na vida ser pintor, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Aí ele tinha desistido de escrever, foi para o Rio de Janeiro para poder se tornar pintor. Não deu certo, ele voltou para o Recife, ele morava em Afogados, é bem interessante, ele morava numa casinha lá em Afogados. E aos poucos, quando eu fui lendo ele, a respeito dele, né, eu fui me interessando pela história dele, tanto que ele virou personagem do livro. Ele tem um momento que ele se encontra com o personagem e o personagem repassa a história para ele e ele escreve. Então é como se ele tivesse recebido essa história da Emparedada das mãos do meu personagem, que é o Papa Figo. Mas na realidade o que acontece? Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe se ele resgatou essa história de alguma coisa real que ele teve, assim, contato, ou se ele criou da imaginação dele. A história, ela teve várias publicações. Em 1886 ela foi publicada pela tipografia, né? Pela tipografia pernambucana central. Essa tiragem desse livro em 1886, ele não foi muito conhecido, né? Ele foi, acho que foi em poucos números, não teve uma grande repercussão. A virada da história realmente aconteceu
quando em 1909 ele começou a ser republicado em capítulos dentro do jornal, um jornal chamado Jornal Pequeno de Recife. E nesse jornal ele foi republicado em capítulos. E ele era bem legal, porque como o livro tem bastante gancho interessante, quando parava um capítulo no outro episódio do jornal, na outra edição do jornal, a pessoa já estava ansiosa para poder saber da continuação, porque Carneiro Vilela ele tem uma escrita muito rápida, uma escrita muito ágil e muito inteligente, certo? Ele usa o português maravilhosamente bem, ele tem uma verve literária incrível, assim. Vale a pena conhecer o trabalho de Carneiro Vilela. Principalmente a Emparedada da Rua Nova, que é um livro base, né, para quem quer conhecer a história das assombrações de Recife e de Pernambuco também. Então essa Emparedada, ele foi publicado em 2012 até 1912 no Jornal Pequeno, que terminou o livro, né? Depois ele foi republicado em 1936 e aí foi para uma editora do Rio de Janeiro. Em 1984, pela Fundação de Cultura da cidade do Recife, teve mais uma publicação. E em 2013, pelo centenário de morte do Carneiro Vilela, a editora CEP fez a reedição do livro, né? Que é essa aqui que eu tenho, que é bem bonita, tá vendo? Eu acho linda essa capa, né? Essa edição, achei primorosa. Aqui, CEP, tá, gente? A editora CEP ainda tem à venda esse livro. Ele custa na faixa de uns R$ 50. Olha, ele é bem grosso. Ele é incrível. O meu já tá bem usadinho, porque aqui é assim, né? Estante viva, porque a gente lê os livros e a gente usa, né? Então, a história, basicamente, eu vou contar sem contar spoiler, porque eu não gosto de contar spoiler, né? Então, tem um homem chamado Jaime Favaz, que ele é casado com a Josefina, e ele tem uma filha chamada Clotilde. E aí a Josefina é aquelas senhoras enfastiadas da sua vida, né? Não aguentam mais estar ali na sua vida dentro de casa, e ela encontra um certo Leandro Dantas. E a partir daí, né, o Leandro dá em cima da Josefina, marca encontro com a Josefina, e sem querer, uma mensagem que ele manda para Josefina vai parar na mão da Clotilde, a menina, e ela acredita que é para ela, e ela vai encontrá-lo, e aí ela se apaixona por ele. Ele que não esperava receber um presente desse, né, assim, tipo, ele mirou na mãe, acertou a filha, e ficou pegando as duas porque ele não prestava. Isso é até uma temática do próprio Carneiro Vilela. Ele gosta de falar que a sociedade é podre, né? E como a sociedade ela é conspurcada por debaixo do verniz social que todo mundo usa, né? Tipo, ele é anti-eclesiástico, ele acredita que os padres não valem nada. É assim, vocês vão encontrar muito assunto político dentro do livro que vai citando nessa vibe, né, digamos assim, de todo mundo não presta, uns não prestam mais que os outros, né, e a Clotilde, ela é meio que enganada, ela é meio presa enredada nessa linha de situação amorosa, né, e a partir daqui eu não vou contar mais, porque senão vocês não vão querer ler, mas vale a pena muito, muito comprar esse livro, tanto para vocês entenderem como era o Recife do século XIX, no final do século XIX, 1880, por aí, né? E como também para vocês compreenderem, né, também o modo de pensar do próprio escritor, né? Que ele era extremamente político, extremamente convicto de suas verdades. E eu gosto muito do Carneiro Vilela por conta disso, porque ele consegue passar no livro uma verdade dele sem cair no comum, sem cair na ideia comum de literatura da época. Ele tem outro livro que eu tenho também, que é O Esqueleto, que esse teve uma tiragem menor, teve só 200 exemplares, que eu tenho a sorte de ter um deles, né? E eu gosto demais da forma como ele escreve, gosto mesmo. Tanto gosto dele como pessoa e como personagem, que ele tá no meu livro, né, gente? Então, por aí vocês tiram. E ele é um dos imortais da Academia Pernambucana de Letras.
dada a importância dele para a história da literatura em Pernambuco. Então, bom, essa foi a dica de hoje, né? Vocês encontram esse livro na editora CEP ou na estante virtual, se vocês não tiver para vender na CEP, às vezes esgota, porque ele é um livro muito comprado, muito procurado. Vocês podem encontrar também na estante virtual, como eu sempre indico para vocês, quando eu quero um livro e eu não consigo ter o livro novo, né? Como é o caso desse aqui, por exemplo, que eu comprei essa semana, que é um livro de Mário Sete, Barcas a Vapor, que ele é de 1945 e nunca foi reeditado, tá, gente? Esse livro nunca foi reeditado. Então, quando eu quero um livro, eu vou lá na estante virtual e peço para eles e sempre chega na minha casa. É uma maravilha, assim, para você conseguir livros raros e fora de catálogo. Tá certo, gente? Então, assim, quem gostou do vídeo, o vídeo vai estar, como eu sempre digo, vai estar na plataforma do IGTV, no meu Instagram. Eu também tenho o Facebook, né, do Sombras do Recife, se vocês quiserem seguir pelo Facebook. Eu vou estar publicando por lá também, assim, eu upo, né, o vídeo para o IGTV e compartilho no Facebook. Mas quem quiser seguir pelo Instagram, eu adoro conversar com as pessoas. Quem quiser vir no direct comigo, pode vir, que eu gosto de conversar. Estou sempre no Instagram, com presença de estar sempre publicando coisas. Quem gosta dos vídeos pode gostar do meu Instagram, porque tem material inédito que eu não publico, né? Material escrito meu que está lá no Instagram. Então, se vocês gostarem, sigam pelo Instagram, ou sigam pelo YouTube, ou sigam por todas as plataformas do Sombras do Recife, porque eu estou sempre trazendo coisas novas, porque eu gosto muito de trazer, né? Todo dia eu faço publicação, às vezes são publicações escritas, às vezes são os vídeos. Então eu convido vocês a conhecerem a minha plataforma no IGTV, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá certo, gente? Um beijo e até a próxima!